Olá, a aula de hoje é bem simples, mas bastante importante. A gente vai fazer o LED piscar sem usar a função delay. Por que isso é importante? Porque a função delay, ela para o seu programa. Então você manda acender o LED, aí o programa para, e aí depois de um certo tempo, o programa volta e apaga o LED. Aí ele para novamente, aí depois de um tempo ele volta e acende o LED novamente. Então tem momentos em que o programa e o Arduino, né, em si, ele está parado. É como se o programa desligasse o Arduino. Muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer que a coisa aconteça num certo tempo, mas quer que outros sensores ou outros dispositivos continuem sendo vigiados pelo programa. Então a gente quer uma coisa contínua, não que o programa seja parado, não que o Arduino seja desligado num certo momento. Bom, para resolver isso a gente vai usar uma função chamada milis. A função milis, ela retorna para você quanto tempo se passou desde que você carregou o programa. Então você carrega o programa e a função milis começa a contar. Se você chamar a função milis, ela vai te dizer quanto tempo se passou em milissegundos desde que o programa foi carregado. E aí a gente vai usar isso para fazer o LED piscar. Vamos lá para a tela. Primeiramente, vamos criar aqui definições. O nosso LED está montado aqui com um resistor 220 entre as portas 7 e 9. Vamos dar uma olhada na montagem rapidamente. Muito bem. Então agora vamos criar definições para as portas 7 e 9. Hashtag define. A porta 7 está no negativo. Então, negativo é o 7 e a porta 9 é o positivo. Muito bem, agora a gente vai criar algumas variáveis que serão necessárias. A primeira variável que a gente vai criar é uma variável inteira e vamos chamar ela de intervalo. O intervalo é por quanto tempo eu quero que o LED fique aceso ou fique apagado. Vamos definir como 500. 500 vai ser em milissegundos, então é meio segundo aceso e meio segundo apagado. Uma outra variável que a gente vai precisar é uma variável para receber o tempo que a função milis vai fornecer. Como a função milis ela te dá um tempo em milissegundos, se você pensar assim, depois de 1 segundo ela vai retornar o valor 1000. Então a função milis ela fornece um valor que cresce muito rápido. Então eu preciso de uma variável que consiga guardar valores grandes. Então ela precisa ser do tipo long. A long ela guarda valores muito maiores do que a variável do tipo inteiro. Então, a diferença principal entre int e long é que long consegue guardar números bem maiores. Só que a gente vai acrescentar aqui no comecinho, antes do long, vamos colocar unsigned. Unsigned é o que? É sem sinal. Porque a variável long ela pode guardar valores positivos ou negativos. Mas como a gente está falando de tempo, o tempo não vai ser negativo. Então eu posso definir a variável como sendo sem sinal. Assim ela pode guardar o dobro do tamanho de números. Então a gente pode ir bem mais longe com essa variável long, colocando ela sem sinal. Vamos chamar a variável de tempo antes. E vamos colocar um valor para ela de 0. A terceira variável que eu vou criar é uma variável para definir o estado em que o LED está, se está aceso ou se está apagado. Como só tem duas opções, eu vou usar um tipo de variável chamado ball. O ball vem de booleano.
ele aceita duas possibilidades. Vamos chamar ela de estado. E ela aceita duas possibilidades. Ou true ou false. Ou verdadeiro ou falso. Para o Arduino, verdadeiro é 1, high. E falso é 0, low. Então a gente pode definir aqui no começo o false ou true. É apenas a condição inicial dela, depois você pode mudar. Mas vai definir se o LED vai estar aceso ou apagado. Dentro do setup, vamos fazer os pin modes. Pronto, positivo e negativo são saídas. Agora, dentro do loop. Bom, eu só preciso, na verdade, que um dos pinos fique mudando. Então, eu vou fazer um digital right no positivo. E o positivo vai ficar sendo high. Permanente. Então, eu não vou mexer com o positivo. Vou mexer só com o pino 7, que é o negativo. Bom, agora vamos fazer um if. E esse if vai ser o seguinte. Eu vou pegar a função milis. Vou pegar o valor que ela fornece. Vou retirar do tempo antes. Então eu estou fazendo uma subtração. Eu vou pegar o valor que a milis fornece, vou fazer menos o tempo antes. Lembra que o tempo antes está marcado lá como 0. Né? Então eu vou fazer milis menos tempo antes. E se o resultado disso aí for menor do que 1000, aí o que o if vai fazer se isso for verdade? Ele vai fazer um digital right negativo estado. Como o estado é true, né, ele vai acender o LED inicialmente enquanto aquela operação for menor do que 1000. Agora vem o pulo do gato, é o else. Else. Então, se milis menos tempo antes for maior do que 1000 ou igual a 1000, tempo antes vai ser igual ao valor que milis fornece. Então, ó, se superar o 1000 aquela conta, ele vai fazer tempo antes igual a milis. Assim, quando ele fizer a conta de novo, vai dar menos do que 1000. Então, imagina que acabou de dar 1000. Aí ele vem para o else, faz tempo antes igual a 1000. Aí quando ele voltar novamente no começo, ele vai fazer o valor de milis, que vai estar em, sei lá, 1500, menos 1000, que vai dar 500, que é menor do que 1000, aí ele executa o if. Então ele só faz o else quando a conta aqui for menor do que 1000. E o else, a primeira coisa que faz é atualizar o tempo antes com o valor de milis. Bom, mas não é só isso. Além de atualizar, ele precisa definir o estado do LED. Então aqui dentro a gente vai fazer um negócio muito legal que é outro if. Então assim, esse if vai olhar a variável estado, verificar se ela é false. Se isso for verdade, a variável estado passa a ser true. Mas se isso não for verdade, significa que a variável estado é true e aí ele muda para false. Então esse if e else aqui faz simplesmente a troca do estado da variável que vai acender ou apagar o LED. Assim, quando o programa retornar para o começo e entrar nesse if aqui e colocar negativo igual a estado, o estado vai estar sempre trocado. Vamos carregar o programa, ver se funciona.
E lá está. Então perceba, o LED está piscando, ou seja, está mudando de estado sempre que a conta chega em 1000. Para você controlar, né, o tempo, a gente vai trocar esse 1000 aqui pelo valor intervalo. Então, ó, o intervalo lá está 500. Se eu carregar novamente, ele vai piscar um pouco mais rápido. Então fica muito fácil controlar a velocidade controlando aqui a variável intervalo. Vamos colocar 250 agora. E ele faz tudo isso sem parar o programa. O loop pode rodar, pode ter outras coisas fazendo, e ele só vai fazer a troca quando ele entrar nesse if específico aqui. Então o programa vai continuar rodando, seus sensores vão continuar lidos, e é isso. A lógica do programa pode gerar muitas dúvidas. Se você tiver, poste nos comentários. E é isso. Tá explicado? Até a próxima.